Imagine um lugar enorme, cheio de ossos secos por todos os lados, sem nenhum som. Nenhum vento soprando. De repente, um barulho começa, e os ossos começam a se mexer sozinhos. Eles se juntam, formam músculos, e em pouco tempo, lá está um exército inteiro de pé, vivo. Parece uma cena de filme, né? Mas essa é uma história da Bíblia, algo que aconteceu há muito, muito tempo. E sabe o que é mais legal? Ela tem uma mensagem que fala diretamente com a gente hoje. Essa visão foi dada a Ezequiel, um profeta que vivia numa época difícil. Ele e o seu povo estavam em outro país, longe de casa, pois tinham sido levados como prisioneiros. Tudo o que eles conheciam ficou para trás, o templo onde adoravam, suas famílias, a terra onde viviam. Imagina como eles se sentiram tristes e desanimados. Muitos achavam que Deus tinha os abandonado para sempre. Mas foi aí, nesse momento de tristeza, que Deus decidiu fazer algo incrível. Ele escolheu Ezequiel para passar uma mensagem muito importante, e não só com palavras, mas com uma visão poderosa. Um dia, Ezequiel sentiu que Deus o levou a um lugar estranho, um vale enorme, cheio de ossos secos por todos os lados. Era um lugar silencioso, quase assustador. Naquele vale, Ezequiel deve ter pensado: o que tudo isso significa? Por que Deus me trouxe até aqui? E, então, ele ouviu Deus fazer uma pergunta que parecia impossível. Ezequiel, você acha que esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel sabia que, com Deus, tudo é possível, então respondeu com fé. Só o Senhor sabe. Essa história nos ensina algo muito importante. Às vezes, quando tudo parece perdido, Deus nos mostra que Ele pode trazer vida e esperança de novo, até nas situações mais difíceis. Como Ezequiel, precisamos acreditar que Deus tem um plano, mesmo quando não entendemos tudo. Ezequiel ficou surpreso ao ver tudo aquilo. Era como um filme de aventura, mas de uma forma muito especial. Essa parte da história nos ensina uma lição importante. Às vezes, Deus pede para fazermos coisas que parecem loucuras. É como falar de esperança quando tudo ao nosso redor parece triste. Ou acreditar que algo pode ser consertado, mesmo quando todos dizem que não tem jeito. Quando obedecemos a Deus, mesmo sem entender tudo, é aí que os milagres acontecem. A palavra de Deus é poderosa e pode trazer vida até onde parece que tudo está morto há muito tempo. E sabe o que aconteceu a seguir? De repente, Ezequiel ouviu um barulho. Os ossos começaram a se mover e se juntar, como se estivessem dançando. Imagine fêmures encontrando fêmures, costelas se encaixando e crânios se unindo às colunas vertebrais. Era um espetáculo impressionante. Essa cena nos ensina que a palavra de Deus, quando falamos com fé, tem o poder de trazer vida. Pense em algo na sua vida que parece perdido, como um relacionamento que você achou que não dava mais, ou um sonho que você esqueceu. E se Deus pedisse para você falar de esperança sobre essas situações, mesmo que pareça loucura? Pode ser difícil não ficar desanimado quando olhamos para os nossos próprios vales de ossos secos, mas a história de Ezequiel nos lembra que nada é impossível para Deus. Ele pode restaurar qualquer situação. Muitas vezes, na Bíblia, vemos pessoas fazendo coisas que pareciam insanas, como Noé, que construiu uma arca em terra seca, ou Moisés, que abriu o mar. Cada uma dessas obediências levou a um milagre incrível. Então, que tal começarmos a falar sobre as nossas próprias situações difíceis? Podemos declarar as promessas de Deus e falar de vida onde parece haver apenas morte. A palavra de Deus tem um poder incrível, e quando usamos nossa voz para declarar isso, coisas incríveis podem acontecer. Assim como Ezequiel, você pode começar a ouvir barulhos de vida voltando, sons de coisas impossíveis se transformando. Mas lembre-se, a transformação não acontece de uma hora para outra. É um processo. Primeiro, os ossos se juntam, e depois eles ganham músculos, pele e vida. Essa é uma maneira como Deus trabalha. Ele vai passo a passo, como um quebra-cabeça sendo montado, e isso é algo bonito de se ver. Na nossa vida espiritual, as mudanças também são assim. Começamos devagar, aprendendo sobre Deus e a Bíblia. Depois, nossa fé vai se fortalecendo, como se músculos estivessem se formando.
Nossos relacionamentos e nosso caráter começam a mudar. Mas mesmo após tudo isso, ainda precisamos do sopro de vida de Deus para que sejamos realmente vivos. Às vezes, queremos mudanças rápidas, mas Deus nos ensina a ter paciência e a confiar no seu tempo. Você pode estar no começo da sua jornada, se sentindo perdido, ou talvez já tenha visto algumas mudanças. Onde quer que você esteja, lembre-se, Deus ainda está trabalhando. Ele está formando e moldando você. E para aqueles que estão orando por outras pessoas, como um amigo ou um familiar que se afastou de Deus, essa história é um grande encorajamento. Mesmo quando não vemos resultados imediatamente, Deus está sempre trabalhando nos corações das pessoas. Às vezes, pode parecer que as coisas não estão mudando do jeito que queremos. Mas isso não significa que Deus não está trabalhando nos bastidores, juntando os ossos e preparando o caminho para uma transformação incrível. A lição aqui é clara: não desista no meio do processo. Não julgue o que Deus está fazendo antes que tudo esteja completo. Continue confiando, obedecendo e proclamando as palavras de Deus sobre a sua situação. O mesmo Deus que trouxe um exército de vida a partir de um vale de ossos secos pode completar a boa obra que começou em você e nas pessoas por quem você ora. Agora, chegamos ao momento mais emocionante da história. Ezequiel vê um espetáculo maravilhoso, corpos perfeitamente formados, como se estivessem prontos para viver. Mas tem um problema: eles estão todos mortos. Não há respiração, não há batimentos cardíacos, não há vida. É aí que Deus dá a Ezequiel uma nova ordem surpreendente: ele deve profetizar ao Espírito. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Ezequiel obedece sem hesitar. Ele levanta a voz e chama o Espírito, o fôlego de vida. E então, diante de seus olhos, algo incrível acontece. O fôlego de vida entra nos corpos que estavam parados. De repente, onde havia apenas silêncio, agora se ouve o som de milhares de pessoas respirando e se movendo. Em um piscar de olhos, um enorme exército se levanta onde antes havia apenas morte e tristeza. O vale ecoa com passos e vozes cheias de vida. Esse momento nos ensina uma verdade muito importante: não basta ter a estrutura certa ou parecer bem por fora. Sem o sopro de Deus, sem o seu Espírito dando vida, somos como corpos sem vida, sem poder e sem impacto. Pense em como isso se aplica à nossa vida espiritual. Às vezes, podemos ir à igreja, ler a Bíblia e até ajudar em ministérios, mas se não tivermos o Espírito de Deus agindo em nós, tudo isso pode ser como aqueles corpos bem formados, mas sem vida. Essa é uma lembrança poderosa de que dependemos totalmente de Deus. Não importa o quanto tentemos, a verdadeira vida só vem dele. É o seu Espírito que nos dá força e nos torna eficazes em sua missão. Isso também nos fala sobre avivamento, tanto pessoal quanto coletivo. Às vezes, nossas igrejas e nossas vidas podem parecer como aquele vale antes do sopro de vida: tudo está no lugar, mas falta poder, falta vida. O que precisamos não são mais atividades ou esforço humano, mas do sopro do Espírito de Deus. E note algo muito especial: Deus usou Ezequiel nesse processo. Ele poderia simplesmente ter soprado vida nos corpos, mas escolheu trabalhar através de seu servo. Isso nos mostra que, embora a vida venha só de Deus, Ele muitas vezes escolhe usar pessoas como nós para compartilhar seu poder. Quando oramos por avivamento, intercedemos por aqueles que estão perdidos, ou ajudamos pessoas que estão em dificuldades, estamos fazendo o que Ezequiel fez e chamando o Espírito de Deus para trazer vida. Pense em áreas da sua vida que parecem mortas ou paradas. Talvez seja o seu casamento, sua vida profissional, seu ministério ou sua caminhada com Deus. Você pode estar se esforçando e tentando fazer tudo certo, mas sente que falta algo. O que você pode precisar não é de mais esforço, mas de mais do Espírito de Deus. E se começássemos a orar como Ezequiel? Vem, Espírito Santo, e sopra sobre esta situação. Traga vida onde há morte, poder onde há fraqueza e esperança onde há desespero. Essa é uma oração que Deus adora ouvir. O mesmo Deus que soprou vida naquele vale de ossos secos quer trazer nova vida para você hoje. Ele deseja renovar sua paixão, restaurar sua esperança e revitalizar seu ministério.
Tudo o que precisamos fazer é estar abertos e dispostos a receber essa nova vida. Depois do impressionante espetáculo da ressurreição, Deus não deixa Ezequiel em dúvida sobre o significado da visão. Ele explica detalhadamente o que tudo isso representa, revelando uma mensagem profunda não só para o povo de Israel, mas para todos nós hoje. Deus diz a Ezequiel: esses ossos são toda a casa de Israel. Imagine o impacto dessas palavras no profeta. Aqueles ossos secos, que pareciam sem esperança, representavam o próprio povo de Deus. A mensagem continua. Eis que dizem, nossos ossos se secaram e a nossa esperança se foi, estamos completamente exterminados. Continuando a narrativa da visão de Ezequiel no Vale de Ossos Secos, encontramos uma lição poderosa sobre restauração e esperança. Assim como os israelitas se viam perdidos e sem esperança, muitas vezes também nos encontramos em situações que parecem sem saída. No entanto, Deus não se limita a reconhecer nosso estado, Ele promete nos trazer de volta à vida, repleta de propósito e significado. A promessa de Deus de restaurar seu povo é um convite à transformação, não apenas externa, mas também interna. Ele nos oferece seu Espírito, a verdadeira fonte de vida e renovação. Para nós, cristãos, essa promessa se concretiza na obra de Jesus e no dom do Espírito Santo, que nos capacita a viver plenamente, além das circunstâncias que nos cercam. Quando olhamos para nossas vidas, muitas vezes encontramos áreas que parecem mortas ou estagnadas. É nesse momento que somos chamados a invocar o Espírito de Deus, assim como Ezequiel fez. Ao fazer isso, permitimos que Deus opere em nós e através de nós, trazendo vida onde antes havia desespero. Deus também revela que sua ação poderosa em nossas vidas tem um propósito maior, glorificá-lo e mostrar seu caráter ao mundo. Cada restauração que experimentamos se torna um testemunho de sua fidelidade e amor incondicional. As dificuldades que enfrentamos podem ser oportunidades para conhecê-lo de maneira mais profunda, à medida que ele se revela em meio às nossas lutas. Por isso, devemos nos abrir para essa experiência transformadora, reconhecendo que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus está à procura de nos trazer de volta à vida, reconstituindo nossa identidade e propósito. A visão de Ezequiel não é apenas um relato histórico, mas uma promessa de esperança e renovação para todos nós. À medida que refletimos sobre essa mensagem, que possamos permitir que Deus nos tire das sepulturas de nossas tristezas, nos encha com seu Espírito e nos use como instrumentos de sua restauração em um mundo que anseia por esperança e vida. Que nossa história de restauração se torne uma luz que brilha para outros, mostrando que, assim como ele fez com os ossos secos, Deus pode trazer vida a qualquer situação. Ao final, lembre-se de que a verdadeira transformação começa em nós, e ao experimentarmos a obra vivificadora de Deus, poderemos testemunhar a manifestação do seu poder e amor, revelando ao mundo quem Ele é, o Deus que dá vida ao que estava morto. Que possamos viver essa verdade, reconhecendo que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, Deus está sempre ao nosso lado, pronto para restaurar e renovar. Esse vídeo foi feito para você, para te fortalecer e renovar sua esperança. Desejamos, de coração, que Ele tenha tocado sua vida, fortalecendo sua fé e renovando sua esperança. Se essa mensagem fez a diferença para você, não se esqueça de curtir e compartilhar com alguém que também precisa ouvir essas palavras. E se você deseja continuar essa jornada de fé com a gente, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Que você siga com mais força e confiança. Até a próxima!